Fala pessoal, vamos dar uma analisada aí na repercussão do jogo de ontem, da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro lá no Morumbi, afastando de vez aí a possibilidade de rebaixamento. Não está matematicamente ainda livre do rebaixamento, mas diante da quantidade de jogos que ainda falta e a quantidade de pontos que precisa, e ele está com 42 pontos agora e os matemáticos dizem que com 45 pontos você escapa do rebaixamento. Então, vamos acompanhar aí tudo que foi dito aí hoje no programa da Jovem Pan Esportes. Ontem o São Paulo não teve folga, jogou e ganhou do Cruzeiro por 1-0. O São Paulo vai a 42 pontos, acabou a história de correr risco de rebaixamento, aliás, né? Nunca teve esse risco, desde os últimos 2 jogos aí ganhou, tá resolvido. Mas enfim, ainda se fazia conta e tal. O gol veio com o Luciano, que estava no banco de reservas, isso gerou algum zum. E aí, Bruno, você que comentou esse jogo pela nossa Jovem Pan, o que você pode dizer do jogo? E aí já vamos entrar no episódio Luciano. Foi um jogo bem difícil. O São Paulo não foi melhor que o Cruzeiro. O São Paulo teve muita dificuldade. O Cruzeiro teve chance, teve bola na trave, mas o Cruzeiro tem um problema muito claro nesse campeonato, que é de fazer gol. É o pior ataque do campeonato, inclusive, né? O time do Cruzeiro não é um time que desorganizado, não é um time que joga mal, mas não tem quem faça gol. O Cruzeiro, ele tem 28 gols no campeonato, é o pior ataque. Ele tem menos gol que a América, Coritiba, times que já estão rebaixados. Então, mais uma vez, o Cruzeiro não foi pior que seu adversário, mas não conseguiu ganhar o jogo. O São Paulo teve seus momentos. O Luciano é um cara que faz gol com uma certa frequência, entrou no início do segundo tempo, fez o seu gol. O Rafael fez algumas boas defesas, né? Os dois, né? Tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo, mas não foi um jogo em que o São Paulo foi superior ao Cruzeiro. Não foi uma boa partida do São Paulo, conseguiu o resultado, foi a 42, tá tranquilo. O Cruzeiro agora é o 16º, tá bem no limite, mas não foi um jogo que dá para dizer, o São Paulo foi melhor que o adversário e a vitória é indiscutível. Não, foi um jogo no mínimo equilibrado, mas o São Paulo aproveitou melhor a chance que teve. O Vamp, continua essa história. O São Paulo em casa é um leão, fora de casa, né? É um gatinho angorá, aqueles lá de madame, fica deitadinho e tal. Não faz nada fora de casa, em casa continua com aproveitamento muito alto. No geral, dos 17 dos últimos 45 pontos em disputa, o São Paulo fez 37% deles, mas praticamente sempre jogando em casa. Por quê, Vamp? O que tem a ver ser tão pior fora de casa? Boa tarde, Flávio, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? É mesmo, São Paulo nessa temporada, né? Coisa que o Corinthians fazia muito bem dentro de casa, conseguiu até, né, por 2 oportunidades em 2 anos seguidos ir para a Libertadores, com o Vitor Pereira e com o Silvinho. O São Paulo, se fosse só para os resultados de casa, Flávio, não estaria hoje na Libertadores, né? Ele está na Libertadores pela conquista da Copa do Brasil. Em outras oportunidades, já viu o Corinthians, de repente, ganhando só em casa e chegou a atingir a pontuação para ir para uma Libertadores. O São Paulo, de fato, fora de casa, não somou ponto, uma temporada muito ruim. Dentro de casa vai mantendo os pontos. Eu acho ontem que o Cruzeiro estava bem melhor, né? Eu fiquei olhando, ontem eu saí daqui do bate-pronto, fui para casa, assisti os jogos da tarde. Não entra na minha cabeça que aquele gol do São Paulo estava impedido e o gol do Vasco foi normal. Sim. Não dá pra... Eu fiquei assim, né, o traçado da linha. Mas esses 3 pontos dão uma tranquilidade maior. O Luciano, eu acho que até na hora que ele faz o gol, ele ia fazer alguma coisa revoltada aí. O Alisson segurou ele, todo mundo, ele se conteve, né? Não sei se ele ia no banco ali, apelar com o Dorival, porque estava no banco. A verdade é que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Eu achei que o Cruzeiro fez uma boa partida, o Bruno falou, é o pior ataque do campeonato mesmo. Né? E fez uma boa partida, acho que o Zé Ricardo até contribuiu nas mudanças. Que estava bem o Cruzeiro, logo quando ele muda, pelo lado que ele mudou, toma o gol. Tira o lateral direito. E também entrou o Wesley, né? Os dois pela linha. Saiu o gol logo na sequência ali, né? O Cruzeiro poderia ter ganho, mas o gol que foi anulado do São Paulo, o traçado da linha, Flávio, pelo que eu vi à tarde do Vasco, eu digo, não é possível. Já que eu tô vendo mesmo futebol. Palhaçada, né? Não é nem o objetivo do VAR tirar pelo tendão de Aquiles do cara. Só que esse jogo que o Vasco joga em casa agora, contra o Botafogo, em São Januário, na segunda-feira, o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Fortaleza, né? Que vai vir babando aí para tentar alguma coisa a mais.
Então, assim, dá uma tranquilidade maior. A gente sabe que o São Paulo não tem time para cair, né? Não é porque está jogando muito mal fora de casa, mas dentro de casa vem fazendo seus pontos necessários. E ontem eu acho que foi mal público, né? Mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil. Então já ajuda muito. Mauro César Pereira, muito boa tarde. Tem alguma explicação para o São Paulo ser tão eficiente em casa e tão deficiente fora de casa? Talvez o time não consiga mudar a forma de jogar, né? Em casa e fora, né? Fora de casa, muitas vezes você precisa de uma estratégia diferente e parece que o São Paulo talvez não seja um time tão flexível assim, né? E, inclusive, tem assim algumas derrotas. Acho que a mais chocante até é aquela para o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato. São Paulo tinha um homem a mais na parte final do jogo e conseguiu perder o jogo. A América foi lá e fez o segundo gol. O jogo estava 1-1, São Paulo tinha empatado, tomou o segundo gol. Mesmo com 10, né, mano? Mesmo com um homem a mais, exatamente. Então, assim, você percebe que o São Paulo, assim, a maneira como o São Paulo joga em casa, Morumbi, favorável, a torcida ao lado, é um cenário que favorece, mas fora de casa talvez tenha que ter outro comportamento. Mas ontem eu achei que o resultado achei injusto, inclusive, que o Cruzeiro é muito incompetente ofensivamente, né? O Cruzeiro tem uma dificuldade de fazer gol, que é uma coisa assustadora. Isso não é nem culpa do técnico Zé Ricardo, já vem aí de outros treinadores assim, que passaram pelo clube. O time tem uma dificuldade crônica para marcar e ontem de novo, né? Eu acho que antes um pouquinho do gol do São Paulo, o Cruzeiro estava muito mais próximo, né? A gente está revendo, inclusive, a bola num travessão. O Cruzeiro estava muito perto de vencer a partida. Não fosse o Cruzeiro, esse Cruzeiro, inoperante ofensivamente, eu naquele momento pensei, o Cruzeiro vai ganhar um jogo, mas como eu sei que é o Cruzeiro, não me surpreendi muito com os gols perdidos, né, nas chances criadas. E logo depois o São Paulo fez o gol. Foi muito pouco depois do melhor momento do Cruzeiro no jogo e acabou o São Paulo marcando o gol. Não achei uma boa partida do São Paulo, não. Achei a partida do Cruzeiro, até considerando que é um time de investimento menor e fora de casa, eu acho que o Cruzeiro até apresentou mais do que o São Paulo, analisando todos esses aspectos do jogo, né? O Cruzeiro tem um time mais fraco, tem investimentos menores. O Cruzeiro não tem Rami Rodrigues, Lucas no elenco, por exemplo, Caleri, caras que desse nível, digo, em termos de custo, de investimento mesmo. Jogava fora de casa, sem a torcida. E teve muito próximo de ganhar. Mas, como eu falei, o ataque do Cruzeiro não funciona. Novamente, o time perdeu as chances, aí o Luciano acabou aproveitando. Eu não entendi muito bem a, entre aspas, comemoração do jogador de São Paulo, né? Porque ele parecia que ia fazer alguma coisa, não foi? Eu não entendo isso, sabe? O que aconteceu? Tá zangado? Tá magoado? O que foi aquilo ali? Por que eu não correu para comemorar? O único gol do jogo, o cara vem, faz o gol, aí, ao invés de celebrar com a torcida, fica ali e tal, uma reação esquisita. Eu, às vezes, fico sem entender, sabe, o comportamento de certos jogadores. Não sei se ele tá zangado porque, eventualmente, com a reserva. Qual é o problema, afinal, né? Não sei. Sinceramente, achei aquilo meio esquisito, né? Porque era para comemorar muito. Porque o time estava quase tomando um gol, de repente, pimba, foi lá e fez o gol do jogo. Então, uma bola na trave, em casa. Parece que a casa vai cair. Você vai lá e marca o gol, você comemora. Não, ficou ali parado, aí os jogadores cercaram ele. Estranho. Sim, o Luciano é um bom jogador, é um cara que ajuda o São Paulo, faz gols, está aí desde 2020, já teve bons momentos. Ontem foi o 13º gol dele na temporada, só o Caleri fez mais, o Caleri fez 14. Ele é um cara que ajuda, que é importante para o São Paulo, ele faz gols com frequência. Os dois, Caleri e Luciano, são os que fazem gol com frequência no São Paulo. Mas, assim, não tem nada de errado, nada de absurdo ele ficar no banco. Assim, o Luciano, depois que chegaram o Rames Rodrigues e o Lucas, fica claro que para o Dorival eles disputam o mesmo espaço. O Lucas, jogando pela direita, quando chegou, tinha uma disputa ali no meio, que tinha um espaço no meio para o Luciano. Só que quando o Luciano ele estava suspenso do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians, o Dorival bota o Lucas no meio e põe o Wellington Rato na direita. O time se acertou assim, jogou na reta final da Copa do Brasil assim. E vinha jogando no Brasileiro com essa formação. O Lucas pelo meio, na posição que era do Luciano. E o Rames também brigaria por essa posição, mas quando chegou não estava bem fisicamente. Aí o Dorival, nos últimos jogos, até antes do Lucas se machucar, ele vinha usando o Lucas na direita, até para poder dar uma sequência para o Rames Rodrigues no meio. Ele voltou o Lucas para o lado direito, agora o Lucas machucou. Então essa posição de meia, sem o Lucas, está entre o Rames e o Luciano. Então o Rames, ele tá usando o Rames Rodrigues. Agora sem o Caleri, até dá para usar os dois juntos, né? Um mais avançado, que foi o que ele fez
Talvez seja isso que o Luciano esteja chateado, né? Só que muitas vezes o próprio Luciano falou que não queria jogar de centroavante, né? Ele já falou isso outras vezes, né? Quando o Rogério estava lá. Então, na teoria, ele está disputando uma posição com o Rames Rodrigues e muitas vezes com o Lucas, né? O Lucas pode fazer o lado direito, mas na reta final da Copa do Brasil jogou ali, naquela posição mesmo. Seria uma posição para os 3. Mas com o Lucas, eventualmente, no lado direito, dá para brigar ele e o Rames. Então, não tem nada de absurdo ele ficar no banco. Ele está sempre jogando, às vezes titular, às vezes não. Então, não tem nada de... Jogou a final da Copa do Brasil, entrou. Ele faz gol. Ele não fica encostado. Ele, às vezes é banco, às vezes não, e está sempre jogando. Dorival foi perguntado sobre essa história do Luciano, por que ele não é o titular. Vamos ver o que ele respondeu. Nesse sentido, eu te pergunto, quem é titular? Porque nós entramos com uma equipe no domingo, o Luciano era o titular, jogou quase toda a partida. Na de hoje, nós entramos com o Rames. São 2 jogadores praticamente na mesma função. Podem jogar juntos? Podem, em algum momento, como já jogaram, como já atuaram em outras situações. Mas ele é um jogador importante pra gente, ele sabe disso, ele sabe da importância de tudo que ele realizou desde a minha chegada aqui dentro. É um jogador que para mim é titular da equipe. Eu não preciso iniciar a partida para que o jogador tenha uma titularidade. Assim como nós iniciamos com um grupo no jogo de domingo, hoje com um grupo um pouquinho diferente. E mesmo assim, jogadores que deram uma ótima resposta. E o Luciano, na hora que entrou, foi decisivo mais uma vez. É isso que nós queremos, que os jogadores se sintam preparados e para momentos importantes e decisivos ele marque presença. Eu acho que tem sido assim, assim como na partida no Rio de Janeiro contra o Flamengo, ninguém esperava pela entrada do Nestor, e foi ele que foi importantíssimo e mais ainda decisivo no jogo final aqui dentro do Morumbi. Era o titular até o momento? Não, mas vinha jogando quase sempre, entrando a quase todo instante. Então, são jogadores que eu conto. Nós temos um elenco que proporciona isso, e eu estou jogando com peças dependendo da necessidade e da responsabilidade de cada partida. E aí, Vamp, justifica o que o Dorival falou? Também o Dorival, corretíssimo. O próprio Luciano deu a entender dentro da temporada, Flávio, que ele gosta de jogar como segundo atacante, né, Bruno? Isso. Não como primeiro, quando tinha o Caleri. E a chegada do Lucas, do Rames Rodrigues, né? Mexeu um pouco com ele, né? Tanto que, se em algum momento da competição, ele pega o pênalti para bater e alguém manda ele dar bola pro Rames Rodrigues. Só prestar atenção, e é o pênalti que o Rames perde. Lembra desse lance que ele dá as costas? Foi contra o Fortaleza aqui, né? Então, assim, um pouco de paciência. Eu sempre falo assim, eu gosto do Luciano jogando, para mim não é tudo isso, mas pro que se tem hoje dentro do cardápio do futebol brasileiro, ele soma pro São Paulo. O problema dele é quando ele briga demais com a arbitragem. Eu sempre falo, o Luciano, ele pode ajudar muito o São Paulo, mas ele tá sempre brigando com a arbitragem, sempre criando problema. E o Dorival utiliza ele e ele não responde a tudo. Ontem a torcida pediu ele. Ele entrou, fez o gol. Né? Ele poderia ter feito mais outro, que o Castan lá se jogou na frente. Quer dizer assim, é um pouco de paciência. Eu achei até na hora que ele fez o gol, eu digo, esse cara vai no banco para fazer alguma merda. Aí o Alisson segurou ele pensou bem. Ele na hora se segurou. Dava a entender que ele era no banco fazer alguma arte. No banco ou para a torcida, era para alguém. E aí, Mauro, justifica tudo isso? Olha, não é a primeira vez, né, que o Luciano fica sendo entra na pauta por conta de reações, né? Porque não jogou, porque foi substituído, porque veio do banco. Eu acho que, assim, se o Luciano tiver autocrítica, não sei se ele tem uma real autocrítica, ele tem que entender o seguinte: ele é um bom jogador útil para o São Paulo. Ele não tem bola para ser considerado um titular intocável do São Paulo. Não tem. Nem o Rames tem. Hoje o Rames não tem. O que o Rames é capaz, a gente sabe. Agora, o Rames precisa fisicamente se provar, até agora tem conseguido, até não teve nenhuma contusão, nenhum problema sério, e jogar bem para mostrar que ele pode ser o Rames Rodrigues que a gente já viu em outros carnavais, porque o período dele aí em baixa, jogando em diferentes países, ele é longo. Então, nem ele tem. Quem é o titular absoluto? Até o Caleri foi discutido em dado momento na temporada. Até se questionou se o Caleri era titular ou não e tal, e o Caleri é meio que símbolo do time, até
Não que seja um centroavante de maior talento do universo, pelo contrário, o jogador tem que ter suas limitações, mas pela entrega, pela forma como se comporta. Quem é titular absoluto no São Paulo? O Lucas pode ser considerado titular absoluto? Sim. Acho que o goleiro Rafael mais por eliminação, porque também não é um goleiro excepcional. Beraldo. O Beraldo hoje pode ser, não, quem vai barrar? Pablo Maia. O Arboleda, titular absoluto. Esses caras, nas suas posições, são de fato titulares. Você não é, ele tem uma concorrência com outros elementos ali que brigam por aquele espaço e ele compõe, jogando de uma maneira ou de outra. E eu acho que assim, isso estranha a dificuldade, às vezes, do jogador entender que, cara, num calendário como esse, com tanto jogo, você vai jogar. Você vai ficar fora aqui, entra ali. Ontem entrou e fez o gol, cara. O Dorival do exemplo, jogou. Pois é. Jogou. Domingo foi titular. Se é que ele está insatisfeito com o fato de não ser sempre titular, honestamente, aí tem uma solução aí, sabe qual é? Você vai para um time mais fraco. Pessoal, e você? O que você achou da não comemoração do Luciano? Cara, eu acho que não teve motivo para ele não comemorar. Entrou, fez o gol, um gol importante. Ele sabe que tem concorrentes com ele. Dentre os concorrentes, ele sabe que são fortes. Então, cara, você tem que jogar e fazer o seu nome. Enquanto você não jogar e não fizer seu nome mais do que os outros que estão concorrendo com você, cara, não adianta você ficar chateadinho. Ele já é um jogador experiente e sabe disso. Então, cara, é trabalhar, jogar, aproveitar as oportunidades, fazer os gols. E você provando que você é melhor, você vai ser o titular sempre. É simples assim. E você, e o que achou? Deixa aí nos comentários. Luciano, você acha que ele fica no São Paulo? Não sei, hein, mano. Dizem que tem propostas da Arábia. Se surgir e ele tiver a fim de ir, vá com Deus. Falou.